É possível que, quando o professor insistiu de forma um pouco enfática na inferioridade das mulheres, ele estivesse preocupado não com a inferioridade delas, mas com sua própria superioridade. Sem autoconfiança, somos como bebês no berço. E de que modo podemos adquirir essa qualidade imponderável, que também é tão inestimável, o mais rápido possível? Pensando que as outras pessoas são inferiores, sentindo que temos uma superioridade inata sobre os outros. Por isso, a enorme importância para o patriarcado de ter de conquistar, ter de governar, de achar que um grande número de pessoas, metade da raça humana, na verdade, é por natureza inferior. Deve ser realmente uma das principais fontes de seu poder. Virginia Woolf, então, nasceu em 1882, ela é em Londres, na Inglaterra. Ela é filha de uma família rica, com bastante conexões, bem conectada, e ela se tornou uma importante intelectual, escritora e também editora de livros, e sendo até reconhecida em vida ainda pelo seu trabalho. Ela é conhecida por ser uma das precursoras do fluxo de consciência na literatura, e ela tem livros extremamente importantes como Orlando ou Miss Dalloway, que eu não li nenhum deles ainda. Esse aqui é a primeira obra da autora que eu leio, e eu comecei pela sua mais famosa obra de não ficção, né, que é Um Teto Todo Seu. Esse ensaio ele foi escrito em 1928 e foi encomendado por um grupo de intelectuais mulheres para ser dado como uma palestra em uma universidade exclusivamente feminina. A proposta, né, o tema da proposta era as mulheres e a ficção. E logo no início do livro, então, a Woolf vai falar como ela falhou em cumprir essa proposta que pediram para ela. Deixa eu ler aqui esse trechinho para vocês. Tudo o que eu poderia fazer seria dar-lhes a minha opinião sobre um ponto de vista mais singelo. Uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu espaço próprio, se quiser escrever ficção. E isso, como vocês verão, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esquivei-me da obrigação de chegar a uma conclusão sobre esses dois assuntos. Mulheres e ficção permanecem, no que me concerne, problemas não resolvidos. Mas, em compensação, vou fazer o possível para mostrar como formei essa opinião acerca do espaço próprio e do dinheiro. Então, antes da gente entrar na leitura em si, vamos provar o nosso drink de hoje, que é o 20th Century, então século 20. Ele é um drink à base de gin, de licor de cacau branco e também de vermute seco. Vamos experimentar? É muito bom. É um drink bem seco, também por causa do vermute seco, né, por causa do gin. Tem aquela coisa do cacau com baunilha, né, um pouquinho mais docinha, e o ácido do limão. A gente usa limão siciliano também aqui. Gostei bastante, achei bem diferente. Eu nunca tinha tomado licor de cacau com vermute seco ou com limão. Achei que ficou legal. Então vamos lá, vamos começar então a nossa leitura falando sobre quem é a voz narrativa desse livro. A voz narrativa então é uma narradora ficcional que não tem nome, ela fala que você pode chamar ela por qualquer nome, né? Porque na verdade ela é qualquer mulher que está contando aquela história. E ela está passando por uma universidade ficcional chamada Oxbridge, que é uma junção de Oxford com Cambridge, né? E na sua narrativa, enquanto ela está caminhando pela universidade, pensando, para ela que foi encomendada, né, essa palestra sobre mulheres e ficção, ela está pensando, tentando chegar às suas conclusões, quando de repente um bedel atrapalha ela, briga com ela, chama a atenção dela, porque ela está caminhando pela grama e ela não pode ficar caminhando ali. Aquilo é um lugar exclusivo dos alunos e dos professores, né? Então enxota ela daquele lugar. Então, beleza, ela resolve ir para a biblioteca. Ela quer consultar alguns livros, ver as prateleiras. E quando ela chega na biblioteca, mais uma vez ela é barrada. Porque ela não está acompanhada de nenhum homem e ela também não tem nenhuma carta de um homem falando que ela poderia entrar ali, uma carta de apresentação. E nessa hora ela começa já a refletir sobre como os espaços de poder e os espaços de conhecimento sempre foram ambientes exclusivamente masculinos, e sempre como foi sempre negado esse espaço a essas mulheres. Elas sempre foram enxotadas de tais lugares, assim como a nossa narradora foi. Já no dia seguinte ela consegue essa carta de recomendação e ela consegue entrar na biblioteca, né? Então ela varre as prateleiras da biblioteca e ela vê que só tem homem. A biblioteca é quase que exclusivamente feita por volumes escritos por homens. E ela nota, pegando alguns volumes, que alguns homens, ao escreverem sobre as mulheres, eles os fazem com uma certa raiva. Então ela diz que ela vê menos argumentos do que emoção, do que raiva mesmo
nesse trato das mulheres na literatura. E isso leva a achar que, para os homens, as mulheres elas funcionam como se fossem espelhos. Então, as mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. E serve para explicar como eles ficaram incomodados com as críticas delas, como é impossível para elas dizerem que tal livro é ruim, tal quadro é medíocre, ou o que quer que seja, sem infligir muito mais tormento e despertar muito mais raiva do que um homem teria causado ao fazer a mesma crítica. Então, pouco depois dessa análise, a nossa Woolf, né, a nossa narradora no caso, ela vai ainda falar sobre o fato de haver pouco ou nenhum registro da vida das mulheres comuns naqueles livros, naquela biblioteca. E ela fala que, essa parte é bem engraçada, mas que se todas as mulheres do mundo sumissem naquela hora e só sobrassem os livros para falar sobre elas, aquela não refletiria em nada o que é a mulher de verdade. Porque as obras de ficção, elas têm uma diferença muito brutal entre o retrato de uma mulher na ficção e o retrato de uma mulher na vida real. E dessa reflexão surgiu essa passagem que foi uma das que mais me marcou, assim, pela sua verdade. De fato, se a mulher não existisse, a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma pessoa da maior importância, muito variada, heróica e cruel, esplêndida e sórdida, infinitamente bela e horrenda ao extremo, tão grandiosa quanto um homem, para alguns até mais grandiosa. Mas isso é a mulher na ficção. Na vida real, ela era trancada, espancada e jogada de um lado para o outro. Permanece um fato estranho e inexplicável que na cidade de Atenas, onde as mulheres eram mantidas em opressão quase oriental como odaliscas ou escravas, o teatro tenha produzido personagens como Clitemnestra, Cassandra, Atossa, Antígona, Fedra, Medeia e todas as outras heroínas que dominaram peça atrás de peça. Ela permeia a poesia de capa a capa, está sempre presente na história, domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na vida real, era escrava de qualquer garoto cujos pais enfiassem um anel no dedo. Algumas das palavras mais inspiradoras, alguns dos pensamentos mais profundos da literatura vieram de seus lábios. Na vida real, ela pouco conseguia ler, mal conseguia soletrar e era propriedade do marido. Era certamente um monstro singular, aquele imaginado por quem lesse primeiro os historiadores e depois os poetas. Um verme alado como uma águia, o espírito da vida e da beleza em uma cozinha picando banha. Mas esses monstros, ainda que agradáveis à imaginação, não existem no plano real. A narradora, então, ela vai lembrar de um comentário que ela ouviu certa vez de um bispo, né? Que era impossível para qualquer mulher, seja no passado, no presente ou no futuro, escrever como Shakespeare, tivesse a genialidade de Shakespeare. E aqui a Woolf ela fala que ela concorda em parte sim, que o que ela acha é que era impossível mesmo para uma pessoa, para uma mulher, ter a genialidade de Shakespeare na época de Shakespeare. Então ela vai fazer com a gente esse raciocínio imaginando que Shakespeare tivesse uma irmã que tinha o mesmo talento dele, ela tinha a mesma genialidade dele, e essa irmã se chamava Judite, digamos. Então Shakespeare, ele frequentou a escola, ele aprendeu latim, ele aprendeu lógica, ele aprendeu gramática, ele saiu em busca da sorte em Londres, ele entrou para uma companhia de teatro onde ele conseguiu tanto atuar quanto escrever as suas peças, desenvolver o seu talento, ele chegou a ter acesso até mesmo à corte, viveu várias aventuras, tudo isso. Enquanto isso, Judite ficou dentro de casa. Judite não foi para a escola, Judite não aprendeu a ler e escrever de uma forma formal, no máximo ela poderia ter aprendido em casa algumas coisas. Se ela quisesse ler, ela tinha que fazer isso escondido, porque ela tinha muitas outras tarefas para ler. Se ela quisesse escrever, ela tinha que fazer isso ainda mais escondido, porque o que a mulher está fazendo escrevendo, né? Não faz nenhum sentido. Provavelmente ela se casaria, né? Ela seria casada antes de deixar a adolescência, estaria presa nessa pessoa. E se mesmo que com esse espírito aventureiro do irmão, esse espírito impulsivo que Shakespeare tinha, ela se rebelasse e resolvesse ir para Londres, ela não seria contratada provavelmente por uma companhia de teatro, mulheres não eram permitidas a atuar, ela não poderia conseguir uma profissão, porque mulheres não poderiam ser aprendizes, ela não conseguiria nunca saciar aquela ânsia por escrever que ela tinha, ela não teria como dar vazão para isso, né? E provavelmente, como diz a Virginia Woolf, ela se mataria e jazeria enterrada em uma encruzilhada qualquer que ninguém nem saberia o nome dela, né? Maravilhoso, né? Uma visão singela da vida da Judite. Um gênio como o de Shakespeare não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal ao serviço. Não nascia na Inglaterra entre os saxões e bretões.
não surge hoje entre as classes trabalhadoras? Como então poderia surgir entre mulheres cujo trabalho começava pouco antes de deixarem o berço e a qual eram impelidas pelos pais e obrigadas pelo poder da lei e dos bons costumes? Ainda assim, gênios desse tipo hão de ter existido entre as mulheres, da mesma forma que hão de ter existido entre as classes trabalhadoras. Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda em glória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que o soldão lhe impunha. Então, assim, a última parte, a gente vai então chegar naquela conclusão que a Virginia Woolf dá lá no começo da história, né? De que para a mulher escrever ficção, né? Ela precisa ter uma sala privativa, onde ela possa trabalhar em paz, e ela precisa ter uma fonte de renda. Quanto à sala privativa, então, a Woolf vai comentar bastante sobre a Jane Austen, que era uma pessoa que escrevia anonimamente, né? Sobre o pseudônimo de A Lady. E a família não sabia que ela escrevia e ela vivia numa casa com muita gente. Ela com certeza não tinha um ambiente próprio para se escrever. Ela fica imaginando, raciocinando, né, como é que ela conseguia, no meio do vai e vem de tantas pessoas na sala em comum, que era o ambiente que as pessoas ficavam o dia inteiro, como é que ela conseguia escrever e ler, né, e revisar os seus escritos, sendo interrompida toda hora, tendo que esconder os seus trabalhos toda hora. Mas a Jane Austen, ela é uma exceção, né? E ela acaba sendo aquela exceção que comprova a regra, né? Se a pessoa não tem o seu espaço de trabalho, fica tudo muito mais difícil para ela. E quanto à renda, em determinado trecho, a narradora desse livro, então, ela vai nos contar que no intervalo de alguns dias ela recebeu duas importantes notícias. A primeira, que ela tinha recebido uma renda anual como herança de uma tia que havia falecido, e a segunda é que as mulheres poderiam votar. Foi aprovado o direito do voto feminino. E ela fala que entre essas duas coisas, a renda e o voto, a primeira era infinitamente mais importante para ela, que dava muito mais tranquilidade, dava muito mais possibilidade para ela conseguir desenvolver sua arte. E ainda mais quando a gente leva em conta que muito próximo dessa época que ela escreve o livro, né, ainda no final do século XIX, as mulheres não tinham quase nenhum direito civil, elas não poderiam herdar coisas da família, a não ser do marido. Então, se uma mulher morria, os pais daquela mulher morriam quando ela era jovem ou quando ela era solteira, ela ficaria dependente de outros familiares ou ficaria dependente do marido se ela fosse casada, da boa vontade e da bondade das pessoas ao redor dela, porque ela não poderia ter uma renda própria. E como isso mudou e fez tanta diferença para essas mulheres nessa entrada do século XX, que é o nome do nosso drink de hoje, né? Como tudo mudou para as mulheres nesse século XX. E através desses exemplos também, ela vai dar vários outros exemplos de como a renda é fundamental para artistas mesmo do sexo masculino, que dirá então artistas mulheres, né? E aqui tem esse trecho interessante. É certo que, por mais desonroso que esteja para nós como nação, por alguma falha do nosso Estado democrático, o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve durante 200 anos, a mais remota chance. Podemos tagarelar sobre democracia, mas de fato, uma criança pobre na Inglaterra tem tanta esperança quanto um filho de um escravo ateniense de ser emancipado na liberdade intelectual da qual os grandes escritores se originam. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde os começos dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. E tá um pouquinho deprê, né, esse livro até agora, mas ele vai terminar num tom muito positivo. Então, depois de tanto recordar esse passado, de tanto falar sobre essas mulheres que abriram caminho para que ela e outras pudessem escrever e que ela pudesse estar fazendo essa palestra hoje, né, a Woolf vai exaltar as virtudes do século XX. Ela vai falar que ela vai conclamar a plateia para que tomem uma atitude, para que peguem essa oportunidade que esse novo século estava dando para elas, para fazer a arte que a Judith Shakespeare não conseguiu fazer na época dela, para ela escrever os livros que essa autora imaginária não conseguiu escrever porque não lhe foi permitido. Então, a imagem da Judith Shakespeare, que era uma imagem de tragédia, de desesperança, ele volta agora no final do livro como um chamado à ação,
como uma conclamação para que as pessoas lutem por essas mudanças e mais mudanças ainda por vir, né? Para essas jovens universitárias para quem a Virginia Woolf está dando essa palestra. Então a gente ainda tem muito que lutar. Infelizmente as coisas não foram tão lindas e maravilhosas quanto a Virginia tinha esperança que fossem no século XX. A gente já está no século XXI, ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem que olhar para trás e ver que realmente muitas conquistas foram feitas, valorizar essas mulheres que conseguiram essas conquistas pra gente e fazer de tudo para que esse nosso século seja muito melhor para as mulheres e para a ficção, né? Então é isso, gente. A receitinha do drink, então, do 20th Century, eu vou deixar amanhã no Instagram para vocês checarem. Esse livro aqui é fantástico, não percam. Não deixem de passar no Instagram, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ainda tem muito mais vídeos sobre mulheres e ficção e feminismo e literatura em geral ainda esse mês, né, que é um mês comemorativo. E vai ter o ano inteiro também, porque temos que ler mulheres o ano inteiro, não só na cota de março, né. Então, gente, saúde pra vocês, uma boa leitura e ótimos drinks pra vocês. Tchau, tchau!